E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, como eu prometi no último vídeo que postei sobre o Kaizen Linux, dessa vez eu vou fazer a instalação do Kaizen Linux no computador, certo? Da outra vez eu mostrei no modo live, mas dessa vez eu vou fazer a instalação para vocês. Então vamos entrar aqui no site do Kaizen Linux, vou aqui em Downloads. Aqui em Downloads, pessoal, nós temos, como eu mostrei no último vídeo, esses 4 ambientes de desktop aqui. E nós também temos a instalação NetInst. Então, vamos baixar essa ISO aqui, NetInst. Ela tem 380 megas. Eu não vou baixar porque eu já baixei, pessoal. No caso, vocês baixem essa versão e observem o passo a passo que eu vou fazer agora, certo? Vamos lá. Beleza, pessoal, estou aqui com o Gnome Boxes aberto. Eu vou clicar em mais, criar uma máquina virtual, certo? Lembrando a vocês que é o mesmo processo de vocês utilizarem aí o pendrive ou DVD. O processo de instalação não muda, tá? Eu apenas estou utilizando um ambiente virtual em vez de um físico, mas o processo é o mesmo. Tudo bem? Então vamos aqui escolher um arquivo no computador, tá aqui em download. Eu baixei aqui o que eu mostrei no último vídeo, que foi com o KDE. E também aqui o NetInst, pessoal, que é uma imagem ISO com 398.5 megabytes. Vamos selecionar ela e vamos começar o processo de instalação. Vou personalizar aqui um pouquinho, colocar um pouco mais de memória. E aqui, pessoal, vou colocar 60 gigas. 60 gigas, certo? Vamos clicar em criar. Certo, pessoal? Aqui já é o boot do Kaizen Linux NetInst 1.7 Rolling. Aqui nós temos duas opções para instalar. Nós temos a opção gráfica e a opção simplesmente install, que não é gráfica. Para facilitar, eu vou usar a opção gráfica, certo? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Aqui já é a primeira etapa. Vamos escolher o português do Brasil. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão notar que não é difícil, tá? Esse aqui é o modo não tão fácil, tá? Se você usar já com o ambiente de desktop selecionado, é mais fácil a instalação, tá? Nesse caso não é difícil, você só vai precisar de bastante internet, porque vai demorar um pouco para baixar os arquivos. Vocês podem observar que com o KDE, por exemplo, foi 4 GB de arquivo. Então nós vamos precisar baixar bastante arquivos para compor o nosso sistema aqui depois da instalação. Tudo bem? Vamos selecionar português do Brasil. Aqui também. E aqui o teclado também, português brasileiro. Ele está detectando a nossa rede, pessoal. Certo? Aqui nós já vamos dar um nome para a máquina, tá? Vocês podem colocar o nome para a máquina. Por padrão ele já vem com o nome Kaizen Linux, mas eu vou colocar Tico. Nome de domínio, pessoal, vocês também podem colocar qualquer coisa aí. Eu vou colocar Tico. Agora o nome completo para o usuário. Eu vou colocar Tico também. O nome de usuário para a sua conta também é Tico. E agora eu vou criar uma senha, tá? Vou repetir a senha e vou continuar. Certo. Agora, pessoal, nós vamos configurar o nosso relógio. No caso aqui, nós não estamos no horário de verão, até nem existe mais, mas eu vou colocar aqui a minha região, que é São Paulo. Certo que tem regiões no norte que o horário é diferente, certo, pessoal? Bom, aqui é a hora de selecionar o nosso disco. Nós temos aqui o modo de particionamento, como eu sempre mostro nos outros vídeos. O mais prático para você aí que não tem muita experiência é deixar o assistido, usar o disco inteiro, que ele faz praticamente sozinho. Se você já tiver um pouco de informação, você pode usar, no caso aqui, manual, tá? Eu vou deixar o assistido. E aqui ele já acha o disco que eu criei de 60.8 GB. Vou clicar em continuar. Vocês podem observar que a primeira opção é a opção para iniciantes, que é justamente você criar uma única partição que engloba
a sua home e todos os outros diretórios. Você poderia criar com home separada e também com partição home, var e tmp separada. No caso aqui eu vou selecionar a primeira opção, que é para iniciante. Tudo bem? Então vamos lá. Vou dar um enter novamente, continuar. Aqui, pessoal, é justamente ele me perguntando se eu permito fazer essas mudanças no disco. Eu vou dar um enter ou continuar. E aqui ele me pergunta se você quiser voltar ao menu de particionamento, escolher uma partição de troca. Aqui no caso da swap, pessoal, se você tem uma máquina bem fraca aí e deseja criar uma swap, aqui é a hora de criar. Eu não vou criar swap, porque no meu computador não vai ter muita diferença eu criar swap ou não. Eu estou com SSD, que já é bem rápido, e estou com 8 GB de RAM. No caso aqui é uma máquina virtual, selecionei 3 GB. Aqui é o suficiente, não vou criar swap. Mas você pode criar se desejar, certo? Vamos dar um Enter com a opção não. E agora ele me pergunta se eu desejo realmente modificar o disco, escrever as mudanças no disco. Sim. Ele já está particionando ali o disco e instalando o sistema básico, certo? Após instalar o sistema básico, aí nós vamos entrar para os pacotes que vão ser todos baixados por eu estar usando um modo de instalação praticamente por meio da internet. Tudo bem? Pessoal, aqui é com respeito a proxies. Nesse caso, nós vamos deixar em branco e vamos continuar. A partir desse momento, pessoal, ele começa a baixar os pacotes extras e instalar no sistema, certo? Isso vai demorar um pouco. É aqui nessa etapa, pessoal, que eu falei lá no site, que você fazendo com a instalação com a ISO NetInst, você pode selecionar o seu ambiente de desktop e até mesmo colocar mais de um aqui. Tá? Então você pode marcar aqui o que você deseja. No caso aqui eu vou marcar somente o mate, certo? Mas você poderia marcar todos. Vamos continuar. Agora mais uma rodada de downloads, são bastante arquivos. Vocês podem observar aqui que aqui eu tenho 836 arquivos para ser baixado e instalado. Então esse processo demora um pouco. Pessoal, mais uma etapa, agora é o carregador de inicialização Grub. Nós precisamos marcar ele para instalação, porque se a gente não marcar, o nosso sistema não será arrancado, certo? Então vamos deixar assim. E aqui nós vamos selecionar o disco, que ele vai ser instalado. Vocês, se tiverem mais de um disco aí na hora da formatação, vai mostrar mais de um disco. No caso aqui é um único disco, então será esse mesmo. E agora, pessoal, ele já está entrando pela primeira vez instalado no HD, certo? Agora ele já vai pedir a senha que eu criei na instalação. No caso aqui eu tenho que entrar com o usuário, meu usuário é Tico, e colocar a minha senha, que eu fiz bem forte, tá vendo aí? Ele já entrou, agora ele me diz aqui o seguinte, ele pergunta se eu desejo configurar o Kaiser-Net Inst Configurator agora ou depois. Pessoal, mais uma etapa. Aqui nessa etapa eu vou escolher a primeira opção aqui, que é instalar todas as ferramentas de rede, certo? Vou marcar e vou dar um Enter. Beleza. Ele vai obter mais arquivos, total 573. Ele já está praticamente pronto, pessoal. Mas vocês podem observar que após isso a gente ainda continua instalando mais pacotes. Pessoal, aqui é muito importante, tá? Salvar as regras IPv4 atuais, temos que salvar, certo? Então, sim. Essa IPv6, vamos salvar, mas a 4 é muito importante. Também vamos salvar. Pessoal, aqui vamos deixar não, certo?
concluído mais uma etapa, eu vou colocar aqui yes, Y para deletar, certo? Vou fechar. E aí o sistema está atualizado. Vocês notaram que a atualização foi bastante longa. Eu decidi fazer essa atualização logo na primeira vez que o sistema entrou, certo? Eu vou aqui já ajustar a resolução da tela. Para isso eu vou aqui em preferências, em hardware e monitores. Aqui eu vou colocar uma resolução ideal para o meu monitor, ok? Manter essa configuração, maximizar a tela. Certo, pessoal? Bom, então como vocês viram, o processo de instalação é um pouco demorado. Vocês têm que ter bastante atenção para não errar na instalação, certo? Certo, pessoal? Então o sistema está prontinho. Deixa eu ver aqui, mas eu instalei, se eu não me engano, com o XFCE, pessoal. Como sempre, vou fazer a instalação do NeoFet para a gente ver as configurações completas. O processo de instalação, pessoal, dele aqui é o mesmo do Debian, do Ubuntu e dos derivados do Ubuntu, certo? Os comandos são praticamente os mesmos. Certo, agora eu dou um NeoFet. Opa, digitei errado, né, pessoal? NeoFet. Agora sim. E tá aí, pessoal. Eu tinha esquecido qual era o gerenciador, o ambiente de desktop. Eu falei XFCE, não é XFCE, é o MATE. Então nós estamos com o MATE versão 1.24. Certo, pessoal? O Kaizen ele está com o kernel 5.10. Como eu disse no outro vídeo, pessoal, o Kaizen Linux é uma ferramenta para o seu trabalho aí na hora de formatar um computador, na hora de corrigir um computador. Linux, eu digo, certo? Ferramentas de manutenção, como eu mostrei no vídeo anterior, são as ferramentas que esse sistema traz para você te auxiliar no dia a dia dos teus trabalhos aí na manutenção de computadores, certo? Então nós temos aqui vários utilitários que fazem o trabalho, ajuda no seu trabalho, certo, pessoal? Então nós temos aqui desde clonagem, análise de discos, nós temos bastante coisas que vem aqui instalado no Kaizen Linux, certo, pessoal? Como eu disse, ele também não é só para isso, certo, pessoal? É um sistema completo e você pode trabalhar com ele normalmente. Se ele não tiver os aplicativos que você utiliza no dia a dia, você pode instalar sem nenhum problema. Se você desejar instalar, por exemplo, um navegador de internet aqui no Kaizen Linux, que não seja o Firefox, você pode, por exemplo, eu vou digitar aqui google.com e aqui eu vou digitar Chrome. Beleza, pessoal? Aqui vamos clicar em fazer o download do Google Chrome. Vamos escolher aqui, já está escolhido o Debian. Vamos aceitar e instalar. E aqui eu vou guardar o arquivo. Eu vou baixar ele. Já baixei, pessoal. Eu vou fechar aqui o navegador. E eu vou abrir o terminal. Certo? Aqui no terminal eu vou dar um ls. Vou entrar na pasta Downloads. Vou dar um ls e o pacote do Google Chrome está aqui na pasta Download. Eu vou agora fazer a instalação desse pacote, pessoal. O comando é sudo dpkg-i, nome do pacote que é Google, primeira letra, e eu vou completar isso aqui com a tecla Tab, certo? Vou colocar a senha. E eu já estou fazendo a instalação do Google Chrome. Deu um erro aí, pessoal. Nesse caso, a gente pode corrigir aqui também por meio do terminal com o comando sudo apt-get -f install. Olha, vamos dar um S para aceitar e já vamos corrigir o problema dessas dependências que causaram esse erro aí. Tudo certo, pessoal. Vou fechar o terminal. Antes de abrir, eu vou dar uma reiniciada no computador, certo? Colocar o meu usuário e a minha senha.
Beleza. E aqui você já pode vir em aplicativos, certo, pessoal? Aqui, ó, aplicativos, aplicativos e usuários. Aí você vem aqui na aba internet e você já pode observar que o Chrome já está aqui, ó. É só abrir pela primeira vez e o Chrome está prontinho aqui. Beleza, pessoal? Então tá aí a instalação do Kaizen Linux com a ISO NetInst, certo? Vocês, se desejarem fazer a instalação desse modo, tenham paciência que demora bastante. Se vocês desejarem instalar com um ambiente já pré-definido, vocês podem escolher qualquer um dos 4 lá no site e fazer a instalação sem problema, tá? Eu mostrei assim porque aqui você tem a opção de selecionar várias coisas que você não tem essa opção no modo pré-definido. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço vocês por mais esse vídeo e espero vocês no próximo. Abraço!